Que graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês nesta oportunidade, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente através do Espírito Santo de Deus. Quero deixar uma palavra no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, e versículo de número 14, o 15 e o 16. O apóstolo Paulo, ele faz aqui uma comparação tremenda. Ele fala sobre o jugo desiguais com os incrédulos. No versículo 14, quando trata-se do jugo desigual com os incrédulos, é porque não dá certo. Por exemplo, aqueles que vivem na incredulidade, não dá certo com aquele que quer viver uma vida confiando em Deus e na sua palavra. Uma coisa é certa, o Salmo 39, o salmista Davi diz assim: olha, enquanto eu estiver diante do ímpio, eu fecharei a minha boca para não delinquir, para não falar nada, quando estou diante dos incrédulos. Quando Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4 que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, o apóstolo Paulo não estava apropriadamente dizendo aos incrédulos deste mundo, mas aos incrédulos que estavam dentro de Corinto. Isso aí é bem claro. Por quê? Porque como que vai cegar os olhos dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho se ele está morto nos seus próprios delitos? Como está no livro de Efésios capítulo 2. Então não teria base. Agora, quando a Bíblia cita para nós não estarmos em um jugo de desigualdade com os incrédulos, sabendo que toda desigualdade ela causa um jugo, é um jugo. Um exemplo, isso pode ser uma idade diferenciada de um casamento, pode ser uma pessoa que arruma um ímpio para casar ou no vice-versa. Isso trata de desigualdade dentro das Escrituras. Mas as pessoas, elas querem achar todos meios para conseguir sobressair. Mas o apóstolo está dizendo: não ponhais, para não colocar em jugo desiguais com os incrédulos. Portanto, que sociedade há entre a justiça e a injustiça? Mas infelizmente hoje, meus amados, a injustiça ela perdura em todos os lugares. A injustiça ela está em todos os lugares. Quando o apóstolo Paulo diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 9, que o fruto do Espírito está em toda justiça, então você observa muito bem que hoje, infelizmente, essa palavra justiça caiu da moda. Então as pessoas vivem na injustiça mesmo dentro da casa de Deus. Mas a Bíblia relata que a justiça e a injustiça são jugos desiguais. Sem dúvida, assim é luz e trevas, verdade e mentira, são tudo jugos de desigualdade. Agora, quando trata sobre uma coisa que ela parece ser convergente, quando começa, mas no fim ela dá uma divergência, é quando você entra por certos caminhos de desigualdade que a princípio não tem problema, mas o problema está lá na frente. O problema não está aqui. Aqui tudo bem, mas lá na frente está o problema. Agora, quando a Bíblia relata aqui que harmonia, que sociedade há entre a justiça e o iníquo que vive na iniquidade, que comunhão tem luz e trevas. Hoje não existe essa diferença. Hoje, infelizmente, todo mundo sabe, estamos vivendo uma situação terrível, estamos vivendo em uma situação que luz e treva, isso hoje, ninguém coloca isso em pauta. Isso hoje é tudo misturado, é como está no capítulo 22 do livro de Ezequiel, isto, do versículo 16 a seguir, que a Bíblia diz que estava tudo misturado, ninguém sabia distinguir o santo e o profano, aquele que andava certo e errado, era tudo misturado. Então hoje é tudo misturado, é aquela mistura, né? Está tudo misturado e na realidade ninguém consegue distinguir aquele que é certo, aquele que é errado, aquele que é santo, aquele que é profano. Mas você olhando um pouquinho atrás, a Bíblia diz que Deus, ele manifesta ao povo como aquele que vai tirar toda a impureza do ouro no fogo, entendeu? Ele vai fazer uma limpeza.
Mas a Bíblia relata que naqueles dias Deus procurou e não achou um homem para pôr na brecha. Por quê? Porque estava tudo misturado, a mistura era muito grande. E hoje, infelizmente, a mistura é muito grande, a mistura do cristianismo é muito grande. Então não dá para distinguir luz e trevas, não dá. Mas na realidade, por quê? Porque é tudo igual. Então onde você vai, é tudo igual, é tudo igual. Mas na realidade, aqueles que são purificados, aqueles que vivem uma vida de resignação, estes sim, eles podem ser diferentes, eles marcam a diferença que há na sua vida. Infelizmente, queridos e amados, quando nós olhamos para esta passagem bíblica, o apóstolo Paulo, ele dizendo que harmonia há entre Cristo e o diabo. Que comunhão tem Cristo e o diabo? Que comunhão tem entre os dois? Eu posso ser de Jesus e posso ser do diabo? Eu posso ser crente e posso ser do diabo também. É isto? Ou nós somos ou não somos, ou somos do diabo ou somos de Cristo. Ou somos luz ou somos trevas, nós somos trevas. O que nós somos? Hein? Ou nós somos incrédulos, vivemos com os incrédulos, ou temos uma vida separada para Deus. O que é que nós somos? Pois Paulo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 21, ele diz que nós não podemos assentar na mesa para tomar o cálice de Deus e o cálice dos demônios. E hoje, infelizmente, as pessoas, elas tomam do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Paulo escreveu isso, embora a idolatria predominava naqueles dias em Corinto. E hoje não é diferente, as idolatrias de hoje são modernas. E o apóstolo foi bem franco a dizer, para que o povo de Corinto não bebesse do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Pois é muito certo, em várias ocasiões, como nos dias de Elias, nos dias de Josué. Lá nos dias de Josué, o povo voltou para os deuses dos amorreus. E no capítulo 24, Josué disse: olha, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se é o Deus dos amorreus, pode ficar com ele. Pois Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou temos que amar um e odiar o outro. Ou nós temos que abraçar um e aborrecer o outro. Não podemos servir dois senhores. Por isso que ele diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino dele. Infelizmente, as pessoas hoje querem viver uma vida dúbia, uma vida dupla, servindo a Deus na duplicidade. E não tem como. Ou nós agradamos a Deus ou agradamos o diabo. Pois eu nunca vou deixar de dizer, João 8:44, ali o 41 a seguir, o povo indagaram que quando Jesus ele citou naquele capítulo que antes que Abraão existisse, ele já era, e o povo diz, não, ele não tem nem 50 anos ainda, como que ele já era antes que Abraão existisse? Jesus foi bem franco em dizer, Jesus foi claro em dizer, se vocês conhecessem Abraão, vocês me amavam, vocês iriam me amar, mas vocês nunca conheceram Abraão. Jesus diz, vocês são do diabo, porque vocês satisfazem o desejo do diabo. Pois todas as pessoas, seja crente, não crente, que satisfaz o desejo do diabo, pois ele é do diabo. A Bíblia diz isto. Tará, foi Jesus que falou, não foi nem os apóstolos. Jesus disse que aquele que satisfaz o desejo do diabo é dele. E por isto, você pode chegar a uma conclusão. Pois quando ele fala do Deus Mamon, ele está falando da riqueza, do dinheiro. E hoje, na realidade, é a idolatria dos dias em que estamos vivendo, do tempo em que estamos vivendo. Pois o dinheiro fala mais alto do que qualquer coisa. O dinheiro fala mais alto do que a fé, do que a confiança em Deus, do que qualquer coisa nesta vida. Pois certo que é usada uma palavra aramaica, Mamon, mas é voltado ao dinheiro. Jesus quis dizer isto. Por isso, amados, o apóstolo Paulo foi bem claro em dizer entre luz e trevas. E hoje, o que mais predomina é as trevas.
Porque aquele que é luz, é luz. Quando Jesus disse que ele veio ao mundo como luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má, porque o homem já havia escolhido a viver desse jeito. E hoje as obras são tão má, que quer dizer, a pessoa às vezes nem nunca encontrou a luz do Evangelho, a luz de Cristo, a luz da palavra. Infelizmente, é uma realidade. Pois não tem como. Que ligação tem o santuário e os ídolos? Hoje os ídolos são modernos. Os ídolos são pessoas. Pois a Bíblia relata no livro de Ezequiel, capítulo 8, sobre uma imagem que estava dentro do templo, que era chamada a imagem dos ciúmes. E hoje esta imagem dos ciúmes, ela tem ocupado o lugar de Deus. Quando Paulo diz aos Romanos 1:25, que os homens iriam colocar as criaturas no lugar do Criador, que é eterno e bendito, é justamente o que estamos vivendo hoje, e o que a gente vê hoje. Agora eu deixo certo a todos vocês, ninguém tem o poder de abrir este céu que está aqui. Ninguém tem o poder, se não for debaixo de uma comunhão íntegra com Deus. Famoso, fama, não tem poder de abrir esse céu, não. Conhecido no planeta, não tem poder de abrir esse céu. Agora, se é conhecido no céu e tem uma vida de resignação, então aí sim, aí tem o poder e tem a autoridade, e Deus está pronto para ouvir o clamor daqueles que buscam o Senhor. Mas infelizmente hoje, os ídolos de hoje são modernizados, porque vai correndo o tempo, vai passando e vão se modernizando. Agora, fica ciente de uma coisa, que não existe comunhão entre o santuário e os ídolos. Os ídolos têm que estar fora, e no santuário tem que estar o Deus do poder e da autoridade e da unção. Por isso hoje o jugo de desigualdade é muito grande, pois hoje o cristianismo, ele é convergencial com o mundo. No tempo atrás, o cristianismo era divergenciado. Hoje ele é convergenciado com o mundo. Hoje ele é igual ao mundo. Hoje não precisa mudança de vida para servir a Deus. Não precisa de resignação. Não precisa nascer de novo. Somente tomar um banho numa água como essa aqui, ele já sai daqui crente, mas não sai mudado de vida. Não sai daqui com uma vida espiritual nova. Então há uma necessidade de mudar de vida, de ter uma nova vida e depois nascer da água. Que nesta oportunidade Deus ele possa trabalhar na sua vida e que Deus possa alcançar o seu viver e que ele possa fazer uma obra linda na sua alma e que o Espírito Santo possa brilhar cada vez mais no teu viver. Então fica ciente que o jugo de desigualdade, o jugo desigual, ele nunca deu certo e nunca vai dar. Pois Jesus citou que estando lá dentro da casa, as pessoas, vamos lá, tiver 5, 2 está de um lado e 3 do outro, se tiver 10 e 3 se converteu, está 6 de um lado e 3 está do outro. Por quê? Porque Jesus vem trazer espada e dissensão sobre a terra também. Oh, Jesus é amor, amor, mas por causa dele, família divide. Por causa dele, filhos se separam de pais. Por causa deles, irmãos viram inimigo. Porque ele vem trazer espada e dissensão também, tá? Então, na realidade, quando estavam todos juntos, então caminhava em uma rota só. Mas o poder da palavra chegou, mudou 3 dentro da casa, são em 10, 7 estão contra. Quando os 7 não são contra, existem aqueles 2 que ficam no meio, mas a maioria fica contra. Porque não vai andar mais no mesmo caminho, não vai falar mais a mesma língua, não vai viver mais nos mesmos lugares. Que Deus abençoe a sua vida nesta oportunidade, que Deus possa trabalhar em seu viver.
Amém.